Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 161 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de janeiro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação estou Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora. Nós temos muita dificuldade que os nossos clientes compram um regime de faturas e documentos equivalentes. Não são eles a emitir os seus documentos, é que as compras que eles fazem no mercado não se compara. É óbvio que notamos uma melhoria nesse sentido. Por mais que haja essa situação, parte das faturas, que nós alertemos para essas faturas que vêm sempre, porque é que nós dizemos, reportem à AGT, leva a vossa parte, denunciem essas situações. Não vemos coisas concretas a acontecer. As empresas começam já a ter umas da gaveta, só a pedir perdão, e algumas assim um bocadinho manhosas, mas a verdade é que tudo é exigido às empresas e quanto mais certinhas as empresas estão e melhor organizadas estão, mais inspecionadas são pelas finanças. E isso também é uma coisa que é complicado e nós explicarmos isso aos nossos clientes também é complicado porque vêm se calhar o libanês do lado a vender a metade do preço e ninguém vai lá e eles que têm tudo organizadinho, tudo certinho, direitinho, são inspecionados constantemente, todos os anos levam uma inspeção. Não é justo. Estas são as nossas grandes dificuldades. É a legislação, é disciplinar os nossos clientes no sentido de toda a documentação estar certa de acordo com o regime jurídico de faturas e documentos equivalentes e a parte de nós estarmos sempre a obrigá-los a cumprir essa parte. E outro problema também é a informalidade toda que Angola tem. Contas na Hora. A visão dos membros da Ordem sobre os temas da atualidade. Contas na Hora. Hoje os nossos convidados são o diretor da Academia OCPCA, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, e a coordenadora do curso de atualização, a doutora Rosa Cruz. Doutora Rosa Cruz, muito bom dia e seja muito bem-vinda ao Contas na Hora. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a disponibilidade para nos fazer companhia nesta manhã de quarta-feira. E o diretor da Academia, OCPCA, Dr. Manuel Ribeiro Sebastião, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Dr. Ribeiro. Muito bom dia e bom dia, auditório Contas na Hora. Muito bem, vamos começar por trazer as notícias sobre a formação. Nesta segunda-feira arrancou o curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais das empresas públicas e privadas. E vou começar pelo Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. A Academia OCPCA foi inaugurada em finais de 2020. Temos salas com nomes de contabilistas e peritos que muito contribuíram
para o surgimento da Ordem, falamos do Dr. Marcolino Meireles, Dr. Júlio Sampaio, Dr. João Abreu, entre outros. Mas qual é o plano da formação da OCPCA para 2021? Nós temos, a nível da academia, 3 grandes salas de 3 figuras que prestaram muito serviço a nível da contabilidade. O Dr. Marcolino Meireles, Júlio Sampaio, Dr. João Abreu, todos conhecemos. São pessoas que estiveram a trabalhar diretamente neste processo da academia, fundamentalmente, e aí então a razão de termos os nomes como sendo os principais. Sem descurar o nome de mais pessoas que também estiveram a trabalhar em torno deste processo. A formação em si traz um programa muito genérico, muito abrangente, mas ela centra-se fundamentalmente em 2 pilares fundamentais. É um grupo de módulos nucleares e ainda um outro grupo de disciplinas que são também tidas como complementares. Para 2021, os módulos nucleares estamos a contar com contabilidade financeira e relato financeiro, auditoria, a contabilidade, gestão e também fiscalidade. E sobre estas ainda estaremos a incluir os módulos de ética, fundamentalmente. Já nos módulos complementares estaremos a contar com direito das sociedades comerciais, direito laboral, finanças, gestão financeira, economia, informática e ainda línguas. São módulos que julgamos ser necessário, tendo em conta a debilidade que temos estado a verificar aqui a nível da academia, num ou noutro formando. Ou seja, nós recebemos um pouco de todos os formandos e verificamos que, fundamentalmente, nos módulos mesmo de contabilidade, gestão e fiscalidade, verifica-se ainda uma outra lacuna. Então, para 2021, estamos a prever arrancar com um programa com módulos centrados fundamentalmente nestes módulos que acabamos de dizer. Mas a doutora Rosa Cruz, na qualidade coordenadora da formação contínua, tem um programa e, portanto, provavelmente seria a pessoa mais indicada para irmos fazendo uma abordagem a esse respeito. Muito bem. Doutora Rosa Cruz, temos muitos profissionais que não têm a contabilidade no seu dia a dia. Cada vez mais mostram interesse em reativar esta profissão que para muitos anda adormecida. Este plano de formação para o ano de 2021, eles vão ter a oportunidade de tentarem perceber que mudanças existem já na profissão e estarem à vontade, depois de passarem pela academia, elaborarem um relatório de contas. O que nós pretendemos para 2021, no que toca à formação contínua, prende-se muito mais com a formação continuada dos nossos contabilistas. Isto porque, durante os últimos anos, foi feito algumas ações formativas com base na atualização dos nossos contabilistas, como o curso de atualização, e essa formação contínua, no fundo, vem dar aspectos importantes para complementar situações que os nossos contabilistas vivenciam no seu dia a dia. Isto não queira dizer que quem há muito tempo abandonou, se fizer um esforço com as formações que nós oferecemos, creio eu que sim, poderão sim tentar alcançar e chegar ao nível de fazer bons relatórios. Quanto muito, eu ia sugerir alguém que já está há muito tempo fora, o ideal também seria, para além dessas formações contínuas, seria dedicar-se ao nosso estágio em ambiente controlado. Aí sim, creio que ficaria com conhecimentos mais sólidos para o que o mercado exige hoje. Porque estamos a falar de pessoas que talvez estão fora há 10, 15 anos, Cristina. Sim, exatamente. 10, 15 anos, e porque durante muito tempo não achavam importante estarem dedicados à contabilidade, outros porque surgiu a oportunidade para estarem ligados a outras profissões. Muitos foram convidados, por exemplo, para estarem em conselhos de administração de empresas públicas. Não tinham tempo que é para estarem a dedicar-se a 100% na nossa profissão. E hoje já começam a mostrar interesse, até porque parece que ser contabilista está na moda, né? Sim, agora está na moda. Só para acrescentar que o plano de formação que estruturou-se para 2021 teve em base inquéritos que foram feitos aos nossos contabilistas e peritos das suas necessidades. Mostraram-se determinadas necessidades. Também tivemos em conta as mudanças estruturais que a nossa profissão tem sofrido nos últimos tempos. Por exemplo, a introdução das normas internacionais no setor financeiro.
financeiro. Isto acarreta não só o estudo das normas, como o próprio acompanhamento das normas. Neste momento, a nível do setor financeiro, está-se a introduzir as novas normas que foram adotadas em 2019, 2020. Então, não basta só conhecer, como fazer esse acompanhamento. Também nós tivemos em conta aquilo que está-se a projetar para o futuro. Brevemente, Angola vai se adotar as normas internacionais de contabilidade pública, as GIPSAs. Então, queremos que os nossos profissionais, os nossos membros, estejam preparados para as situações de hoje e as situações de um futuro muito próximo, que está prestes a acontecer. Muito bem. Eu vou voltar ao Dr. Manuel Ribeiro Sebastião. Começou o curso para contabilistas e peritos contabilistas nos conselhos fiscais nesta segunda-feira, mas sabemos que, embora o curso já tenha arrancado, os interessados, sejam membros e não membros, podem inscrever-se até finais de janeiro. É verdade? Que módulos existem neste curso? Quem são os formadores? E já agora, até quando se podem inscrever e como devem proceder os membros e não membros para inscrever-se ao curso mais famoso de todos os tempos? Cristina Silvestre, eu gostaria era dar também uma chega na pergunta que fez a doutora Rosa. Senti que estava-se a falar um pouco das debilidades que hoje temos relativamente à contabilidade e da necessidade que há de, no momento, termos contabilistas atualizados e capazes para desenvolver as mais diversas tarefas, tendo em conta os desafios que o mercado hoje está a apresentar. Na realidade, eu concordo em pleno com o que aqui foi abordado, mas é-nos também importante dizer que os primeiros contabilistas, de facto, são aqueles que acabaram surgindo fundamentalmente aqui no país a partir do ano passado, os primeiros formandos que saíram do estágio em ambiente controlado. Eu digo isso porque durante muito tempo nós fomos tendo aulas de contabilidade a nível das academias, mas era uma contabilidade mais para fins fiscais. Era uma contabilidade onde do débito e crédito não se passava, e fundamentalmente para o apuramento do valor dos impostos. E ainda hoje verifica-se esse tipo de contabilidade, é aquela que tem se verificado em algumas universidades, em que sai-se da abertura das contas e vai-se até o fecho, apura-se o valor do imposto industrial e resume-se nisso. Mas hoje temos estado a ver que na sua essência a contabilidade acaba não sendo apenas isso. A contabilidade vai um pouco mais além. A contabilidade remete-nos àquelas que são as normas internacionais de contabilidade, e aí então a razão de um dos desideratos da ordem dos contabilistas do atual mandato na altura está relacionado com a internacionalização dos nossos técnicos de contabilidade do país, venham então a fazer a contabilidade tendo em conta as normas internacionais. E aí a razão de, nos anos passados, a nossa luta ser fundamentalmente a de estarmos inseridos à PAFA. Hoje já somos membros da PAFA e o próximo caminho provavelmente será então de alcançar o IFAC. E isto vai fazer com que a contabilidade feita cá no país seja reconhecida não só cá internamente como externamente. Aí a razão de, ainda dentro daquilo que é o programa de formação da Ordem dos Contabilistas, nós verificarmos um conjunto de formações contínuas relacionadas às normas internacionais de contabilidade. Nós hoje estamos a falar, por exemplo, das IFRS número 1, que está relacionado à apresentação das demonstrações financeiras. Nós estamos a falar hoje dos ativos intangíveis, IAS 38, IFRS número 6. Estamos a falar das ISAs. Ou seja, nós estamos a falar hoje de um conjunto de normas internacionais. Temos a plena convicção, a plena certeza de que, por esta via, nós estaremos a ter contabilistas de facto, nós estaremos a ter contabilistas qualificados, e sabemos que nisso ganha o país, ganha a ordem, ou seja, ganhamos todos. Esse acaba sendo dos grandes objetivos que a Academia da Ordem dos Contabilistas tem, fazer com que se evite aquele pensamento de o contabilista estar a fazer a contabilidade com base em princípios próprios, pensamentos individuais de que o ativo é não. Nós hoje temos as normas internacionais, e as normas internacionais acabam definindo tudo aquilo que é de facto para efeitos de contabilidade. O conceito de caixa, o conceito de um ativo, o conceito de passivo, nós encontramos tudo isso a nível das normas internacionais de contabilidade. E aí então a principal razão
razão a que nos vai remeter aos grupos que foram já aqui mencionados. Por exemplo, teremos sessões sobre as IFRS, sobre a contabilidade no setor público, sobre cursos práticos de contabilidade. E quando estamos aqui a falar do setor público, porque agora há pouco acabou questionando também sobre os conselhos fiscais, é-nos importante dizer que o Decreto Legislativo Presidencial número 2/20, de 19 de fevereiro, que vem regular a criação, funcionamento dos conselhos fiscais, nos vai remeter no seu artigo de número 1 que os institutos públicos devem dispor de contabilidade organizada nos termos do Plano Geral de Contabilidade Pública, ou seja, estamos aqui a chamar mais uma vez a figura da contabilidade pública. São elementos que a Ordem dos Contabilistas, no caso, tem em consideração e aqui, fundamentalmente, a nível da academia, temos estado já a dar o tratamento mais adequado para dar, então, resposta a estas questões. E aí, sim, estamos em condições de entrar agora para a segunda pergunta que nos faz relativamente aos conselhos fiscais, e aí a razão pelo qual nós teremos então arrancado com esta formação dos conselhos fiscais, mas é claro, tendo em conta aquilo que são as competências que este diploma vem estabelecer, o de apreciar os balancetes trimestrais, remeter semestralmente aos titulares do departamento ministerial e responsáveis, todos aqueles elementos que constam das alíneas A a F do número 1 do artigo 28º deste mesmo Código, foram tidos e achados para desenvolver esta formação dos conselhos fiscais. Indo agora um pouco mais para aquilo que são os conselhos fiscais, nós, de facto, a Cristina falou e muito bem, nós estamos agora na parte derradeira, estamos a terminar a formação dos conselhos fiscais, terminamos ontem a formação dos conselhos fiscais, estamos agora a arrancar com um outro já às segundas e às quartas-feiras, no período das 17h30 às 21h30. A previsão de terminar esta formação está para 17 de junho de 2021. Na realidade, é uma formação que assemelha-se à já anterior, à primeira edição, e aí a razão de ser, então, uma segunda edição. Nós estaremos a contar com os mesmos formadores, com um ou outro ajuste, mas estaremos a contar com os mesmos professores. Por exemplo, no módulo de fiscalidade, onde tínhamos apenas o doutor Alberto Ferreirinha, vamos contar agora com o doutor Adilson Siqueira. O módulo de auditoria financeira, também teremos um outro professor. Por exemplo, o módulo de sistema de informação, detenção de fraude, estaremos a contar com 2 formadores, o doutor Rui Gomes e o doutor João Madeira, professores com muita experiência a nível desta matéria. Estaremos também a contar com pequenas alterações. O professor Cremildo Paca estará a tomar conta do bloco específico do setor público e assim sucessivamente. Ou seja, temos um conjunto de alterações dos formadores, fundamentalmente, para a melhoria. A princípio, os materiais serão os mesmos, mas nós estamos a trabalhar com o Moodle, que é, então, um aplicativo onde o formando terá acesso a toda a informação, e a inscrição é feita mesmo por intermédio do site. O formando poderá entrar no site, ir à sua área privada e, a partir daí, fazer a inscrição. Neste preciso momento, o que poderá acontecer é o formando ir à sua área privada e não ter acesso ao bloco geral. Mas, se porventura estiver interessado em participar ainda, poderá endereçar um e-mail. No limite, estaremos a pedir o comprovativo de pagamento e, a partir daí, então, retomam-se as aulas normalmente. Continuam ainda em aberto as formações, o bloco específico, quer para o setor público como para o setor empresarial. É uma formação desafiante. Formandos que estiveram a participar na primeira edição são prova viva daquilo que foi o sucesso da formação e, portanto, acaba sendo basicamente isso. Muito bem, doutor Manuel Ribeiro. Quem inscrever-se tarde, como é que recupera as sessões perdidas? Quem inscrever-se tarde poderá recuperar as formações perdidas nos módulos subsequentes. Nós, a princípio, temos um regulamento de exame. Toda esta informação relativamente aos exames, relativamente à certificação, já vem devidamente detalhado neste mesmo regulamento. Mas, para a pergunta que nos faz, quem perder um módulo poderá fazer este módulo na edição a seguir. Por exemplo, neste preciso momento, nós temos já um número elevado
de formandos que, por razões alheias à sua vontade, não conseguiam fazer o módulo naquela altura, estão a fazer os módulos nessa altura. Então, logo vêm completar aquilo que são as necessidades em termos de limite para a formação, automaticamente passam então a fazer o exame. E aqui é-nos importante ressaltar que 128 horas é o limite mínimo para a formação. Elas estão subdivididas em duas partes fundamentais. 92 horas que estarão a caracterizar o bloco geral, mais 36 horas que são parte integrante de um dos blocos específicos, que pode ser o público ou até mesmo o empresarial. Então, o bloco geral é obrigatório, os formandos terão diploma, terão certificado sempre que fizerem o bloco geral, os 10 módulos do bloco geral, e é associado ao bloco geral um dos blocos específicos. Este é o requisito fundamental para aquelas pessoas que quiserem obter o certificado ou ainda o diploma. Manuel Ribeiro, existem 3 grandes grupos, nomeadamente o modo geral, o modo empresarial e o modo público. Muitos que estão agora a ouvir o programa entram para o site e não encontram assim de primeira um resumo que diga quanto é que é o geral, quanto é que é o público e quanto é que é o empresarial. Encontram várias formações e esta é uma pergunta de um membro do CPCA. Logo que alguém entrar para a sua área privada, está aí uma caixinha com este detalhe. O geral, o público e o empresarial. Claro que quem optar por fazer os 3, ótimo. Depois cada um decide se faz um, se faz outro. Porque o que é que aconteceu ao longo da semana passada? Muitos membros pagaram 120 e tal mil kwanzas e pensavam que iam começar em janeiro. Mas não, 120 e tal mil kwanzas estão a pagar o empresarial ou o público, que começa mais tarde, porque neste momento está a decorrer o geral. O que é que se pode fazer que é para isto ficar devidamente esclarecido? Na realidade, o que se passa é o seguinte: por questões administrativas, nós fechamos as formações sempre 24 horas antes da formação começar. Isso para aquelas questões administrativas em que o nosso pessoal, o nosso staff vai então preparando a turma, vai preparando o material, vai preparando aquilo que é necessário, as questões administrativas. Logo, 24 horas antes de uma determinada formação, porque a formação fecha, o formando deixa de a partir da área privada ter acesso a um conjunto de informações. Sendo que ele já não pode inscrever-se, ele deixa de ter informações das formas de pagamento. Agora, o que nós podemos fazer, está a acontecer agora no bloco geral, sendo que o bloco geral é o que definitivamente está encerrado, porque este problema no momento não acontece com os blocos específicos. O que poderemos fazer é talvez darmos mais um tempo, ou seja, de modos a que até 3 de fevereiro, que será a altura em que estaremos a finalizar o módulo de fiscalidade, ou até final desse mês, voltarmos a abrir de tal forma a que as pessoas que quiserem inscrever-se voltem então a ter acesso às várias formas de pagamento do bloco geral, que são 4 formas. Eu não tenho muita informação relativamente aos valores, mas o que se passa é fundamentalmente isso. O que poderei fazer é orientar a nossa equipa, está aqui a coordenadora da formação contínua, de tal forma a que estende-se ainda mais o prazo de inscrição e durante este período as pessoas, ao invés de enviarem o borderô a certificarem-se de que já se efetivou o pagamento, abrimos e as pessoas vão poder fazer a confirmação, a formação, quando quiserem e bem entender. Mas é claro, tem que ter mesmo um período, de tal forma que a partir daquele período, se alguém tiver que entrar, entra mais pelos mecanismos já conhecidos. Porque neste preciso momento ainda estamos abertos, mas o grande problema é que as inscrições devem ser feitas única e simplesmente por contacto telefónico. Os interessados neste preciso momento estão a enviar um e-mail para o nosso e-mail, formação@ocpca.org, e a partir daí trata-se, mas tendo em conta este pedido dos colegas que a doutora alega, e porque tem legitimidade para isso, sendo que foi a delegada da primeira edição, é expandirmos até o dia 30 as inscrições. Mais de 30 em diante, nós voltarmos então a fechar e retomarmos ao que deve ser. Mas é também importante dizer que os membros que entrarem nesta altura já estarão em falta em alguns módulos. Por exemplo, estarão em falta o módulo de Direito Fiscal, sendo que dia 20 será a última aula do módulo fiscal. Estaremos a iniciar já no dia 25. Portanto, o que se aconselha é, se porventura um formando tiver interesse de facto em entrar já e sem ser penalizado,
o mais sensato seria se entrasse o mais rápido possível, de tal forma a que não venha a ficar com muitos módulos em atraso. Porque uma das condições sine qua non para a não entrega do certificado está relacionado também ao número de faltas aos módulos. O formando não pode ter uma falta sequer, sendo que são módulos intensivos e, portanto, um dos requisitos fundamentais acaba sendo de o formando assistir todos os módulos, fundamentalmente o bloco geral e um dos blocos específicos. Muito bem. Os membros do CPCA dos grupos do WhatsApp fazem constantemente esta pergunta. Para quando a terceira edição? Ainda não temos uma data, mas tudo remete-nos para o seu arranque em julho, sendo que os exames finais para a segunda edição, agora no dia 17 de junho, provavelmente seremos a precisar de mais uma semana, 2 semanas, e de seguida arrancamos com a terceira edição. Muito bem, Manuel Ribeiro. Caro ouvinte, só agora sintonizou, olá, está no ar a edição 161 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio 2 convidados, a doutora Rosa Cruz, que é a coordenadora do curso de atualização da OCPCA, e o diretor da Academia OCPCA, o doutor Manuel Ribeiro Sebastião. Estamos aqui a desfilar para aquilo que é o plano de formação 2021 da OCPCA. É o momento de intervalo, voltamos já já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Alp. Termina sempre os seus dias com aquela sensação de que ainda ficou tanta coisa por fazer? Temos uma nova era de produtividade e rigor à sua espera. Com as soluções da Primavera, as operações são rápidas, a informação é credível, o tratamento do IVA é muito simples e o software está certificado pela AGT. Se gera um gabinete de contabilidade pequeno, médio ou de grande dimensão, temos a solução certa para si. Mostra aos seus clientes um serviço de elevada qualidade com as soluções Primavera. Saiba mais em www.primavera.co.ao. Contas na Hora. Um dos grandes desafios que nós temos neste momento é a constante legislação que está a ser emitida. Ou seja, nós já merecíamos alguma estabilidade legislativa. Eu sei que estamos a atravessar uma fase de reforma tributária, entendo perfeitamente, mas às vezes o timing da saída da legislação não é o mais adequado. E isto entenda-se porque estamos numa altura bastante difícil das empresas, nós ainda não conseguimos implementar tudo. Vou dar o exemplo do IVA, estamos a educar as empresas no IVA, no sentido de se organizarem perante o IVA e tudo mais, e as empresas adequaram-se e trabalharam no sentido de uma realidade, poder optar por um regime ou por outro regime. E o que é que vai acontecer? Temos agora a nova proposta do Orçamento de Estado para 2021 que vem abanar com tudo. Como é que nós disciplinamos os nossos clientes durante aquele tempo, defendemos até uma certa situação, que não, é melhor vocês estarem neste regime por isto, e agora estão a propor uma coisa completamente que vem distorcer tudo aquilo que nós defendemos no passado. É muito complicado com o Gabinete de Contabilidade estar a lidar com essas situações e que não somos nós que fazemos as leis, mas é nós que eles se vêm queixar. Contas na Hora. Não. Caro ouvinte, só agora sintonizou Olá, que está no ar a edição 161 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Em estúdio tenho o Dr. Manuel Ribeiro Sebastião e a doutora Rosa Cruz. Agora vou começar com a doutora Rosa. Doutora Rosa, está a coordenar o curso de atualização. Quantos formandos inscritos? Será o último curso de atualização ou haverão outras oportunidades? Cristina, como sabem todos e bem, o curso de atualização foi criado para responder
há um normativo que está nos estatutos. Era necessário que quem quisesse continuar membro tivesse que fazer o curso de atualização. E isso tinha data para acabar. Portanto, neste momento, vamos terminar em fevereiro, meados de fevereiro, a segunda edição que começou em 2020. 2020 ocorreu 2 edições, que a segunda vai terminar agora em fevereiro. Estamos neste momento com 84 formandos e o que se prevê é que esta edição seja a última edição. Este curso já era para ter terminado há 3 anos atrás. Foi-se arrastando porque muitos membros só despertaram mais tarde de que isso era algo imposto pelo próprio estatuto e, portanto, não se poderiam fugir. Então, foi-se arrastando mais 1 ano, mais 2, mais 3, mas é que esta é mesmo a última edição. O que vai acontecer depois, os estatutos é que pode dizer o que é que vai acontecer com quem não tenha cumprido com esse requisito importante que está lá bem patente, que era necessário para se continuar como membro da Ordem. Então é a grande oportunidade. Quem tem este pendente, por favor, é de caráter obrigatório ir honrar com este pendente. Doutora Rosa, quais os cursos mais desafiantes e mais complexos da oferta formativa mês a mês? Cristina, o doutor Ribeiro iniciou, e muito bem, dizendo que a nossa oferta aprende-se muito com aquilo que o contabilista necessita. O contabilista necessita de 4 áreas nucleares: contabilidade financeira, contabilidade de gestão, auditoria, fiscalidade. Mas não só. Um contabilista tem que ser muito mais do que isso. O contabilista usa ferramentas da informática. O contabilista tem que saber redigir um relatório, tem que saber posicionar-se perante algumas situações das finanças, direito societário, direito laboral. É nesse sentido que, se formos falar de uma forma resumida dos meses, podemos dizer que janeiro e fevereiro escolhemos algumas formações ligadas ao encerramento das contas. Na verdade, neste período, os contabilistas deveriam estar a trabalhar nessa fase de encerramento das contas. Daí que, por exemplo, estamos a oferecer formação sobre o dossiê fiscal, muito importante, formações sobre os custos não aceitos fiscalmente, para que se possa preencher o modelo 1. Estamos a oferecer uma formação sobre elaborar as demonstrações financeiras a partir do balancete. Pode ser básico, mas temos muitos contabilistas que ainda têm essa necessidade de aprender como é que a partir do balancete possa-se fazer as demonstrações financeiras. Também, outra formação que quisemos oferecer nessa altura prende-se com as técnicas de expressão oral e escrita. Permite-me só realçar o facto de que essa formação já tinha sido oferecida em anos anteriores, não teve muita aderência, e eu acho que os contabilistas ainda não deram conta da importância que é esta formação. Cristina, nós escrevemos relatórios, nós fazemos respostas às solicitações da AGT, nós fazemos propostas aos nossos clientes, nós respondemos e-mails, e tudo isto é necessário que se aprenda. Há técnicas de escrita, até da oralidade perante uma negociação com o nosso cliente, perante uma explicação à Administração Geral Tributária. Tudo isto tem que se aprender. E tenho notado que esta formação não tem tido muita aderência, o que é uma pena, mas é nosso dever, como academia da Ordem, oferecer ferramentas que são importantes para os nossos contabilistas. Doutora Rosa, a falta de aderência é porque as pessoas não estão a perceber. A doutora mencionou aqui várias fases da nossa profissão que temos que estar a fazer, mas há uma muito importante, que é também fazemos a apresentação dos relatórios e contas às direções das empresas, os conselhos de administração. Isso é muito importante, Cristina. Muitos contabilistas não fazem essa etapa, entregam os relatórios e não apresentam os relatórios. E nessas apresentações, a forma de apresentar diz tudo. É necessário que se crie esse hábito também de aderir a esse tipo de formação. Queria realçar também que sentimos a necessidade de oferecer formação neste mês sobre a reconciliação bancária, outra área que muitos contabilistas ainda têm deficiência e que torna-se ainda mais importante agora na altura do encerramento das contas. Depois, no mês de março, achamos por bem
começar um conjunto de formações ligadas às normas internacionais, ligadas à IFRS. Iremos iniciar em março e irá decorrer ao longo do ano, pelo menos até novembro. Realçar aqui que não necessariamente alguém tem que fazer toda a formação completa. Aquilo está a ser oferecida por módulos. O ideal seria fazer tudo, mas cada um pode escolher as normas, os assuntos que mais lhe interessam na sua profissão, no seu dia a dia, e vir fazer esta formação que, neste momento, é importante. O setor financeiro já usa as normas internacionais. O nosso PGC está numa fase possível de sofrer uma mudança para as normas internacionais. Aliás, o próprio Plano Geral, na sua introdução, eu gosto muito dessa introdução do nosso PGC, porque ele diz, para que o nosso país não perca a oportunidade de competitividade, nós tínhamos que evoluir em termos da contabilidade para um nível internacional. Eu também gosto de ler esta introdução. Eu acho essa introdução muito interessante. Muito interessante. E hoje, então... Hoje é muito atual. Abril, começamos a dar importância noutra área, que é a área da contabilidade e gestão. Também uma área ainda muito esquecida. No entanto, o nosso país está a se apostar muito na indústria. Não quer dizer que a contabilidade e gestão é só para a indústria. Não, a contabilidade e gestão é importante em qualquer setor, mas torna-se ainda mais visível, mais importante na área da indústria. É necessário que os nossos contabilistas dominem as ferramentas da contabilidade e gestão para que possam ajudar os gestores na maximização dos seus recursos, na questão da eficiência, da análise do seu desempenho, a melhor alocação dos seus recursos. Tudo isto há que se aprender técnicas dentro da contabilidade e gestão. Queria realçar que no mês de junho também está previsto uma formação que eu considero muito importante para os contabilistas e que eu pessoalmente tenho visto que muitos contabilistas não dominem essa área. Prende-se com o Excel. Então, vamos oferecer uma formação sobre Excel para contabilistas. Eu digo que uma das peças que mais nós contabilistas usamos é o Excel. E aqui um dado muito importante nesse pacote de modos de informação na OCPCA é que a OCPCA tem preços para os seus membros que não vão encontrar em nenhum centro de formação. Então, é mesmo para aproveitarem. Queria realçar que a partir de junho, que é a altura em que, em princípio, os contabilistas estarão numa altura mais soft, digamos assim, depois de cumprir com as obrigações, principalmente fiscais, vamos então oferecer cursos de auditoria. Muitos que não são peritos pensam que não precisam de formação a nível da auditoria. É mentira. Primeiro, a auditoria ajuda muitos contabilistas por causa dos próprios procedimentos de controle interno. Depois, é bom que um contabilista saiba se posicionar-se quando chega o auditor, saiba o que é que o auditor vai lá fazer, para que entre os dois há até uma interajuda e para que a figura do auditor não apareça como um bicho-papão, que é para muitos contabilistas. Procedimentos da auditoria, o processo todo, torna tudo mais fácil para o contabilista aceitar as auditorias. E, de uma forma geral, dizer que, ao longo do ano, haverá também aquelas formações específicas ligadas à gestão financeira, ligado ao direito societário, direito de trabalho e economia. Também teremos algumas dessas sessões e, como disse há pouco o nosso diretor, também da ética, que faz muito falta para os contabilistas. A doutora Rosa tocou numa formação que era muito importante, que um membro disse logo quando viu o anúncio do programa: não se esqueça de perguntar ao doutor Manuel Ribeiro Sebastião para quando formação contínua de ética e deontologia profissional aos membros todos. E o membro deixa uma recomendação que é que façam preços simpáticos e em vários horários, e assim nenhum membro tem reclamação, ou que não pode na hora A, não pode na hora B, ou que não tem dinheiro para pagar, porque este modo de ética, doutora, devia ser aquela formação que está sempre ativa na nossa área privada. Sim, concordo. O diretor também tem essa mesma visão, portanto, nós vamos ter simplesmente que escolher agora um mês que permita essa massificação, que consiga trazer-nos muitos membros. O objetivo é que as pessoas conhecem cada vez mais
o nosso código de ética e de ontologia. Mas isto está previsto pela academia. Irá ocorrer. Muito bem, doutora Rosa. Aqui a destilar para aquilo que vai ser então as nossas formações. Nós, os contabilistas, estamos mal, doutora. A profissão já é muito exigente, quase que não temos tempo. E ainda temos que estar sempre a fazer formações e mais formações. O pouco do tempo que restar vai ser dedicado às formações. Agora, o que vai ser ministrada a formação da reconciliação bancária, muita gente pergunta se a Ordem vai dar um certificado, nem que seja de participação. Todas as formações vai ter esta componente? Todas as formações têm um certificado de participação. Muito já bem. é hábito. A doutora Rosa, a contabilidade pública também faz parte do plano de formação? Sim, Cristina. A contabilidade pública faz. Então, nós vamos começar pelas normas da auditoria no geral e depois é que vamos para as normas de auditoria do setor público, porque, no fundo, as normas da auditoria do setor público é uma adaptação das normas internacionais de contabilidade, só com algumas especificidades que o setor público tem, não é? Como, por exemplo, como mensurar os livros de uma biblioteca municipal, históricos, os monumentos históricos. Então, tem aqui como mensurar uma ponte, um rio. Há algumas especificidades que as GIPSAs, as normas internacionais de contabilidade pública, vêm acrescentar ao que não está nas outras normas internacionais de contabilidade no geral. Daí que, ao longo da nossa programação, está, sim, também previsto que haja formações ligadas à contabilidade no setor público. Muito bem, doutora, muito bem. Doutor Manuel Ribeiro, quais os desafios dos contabilistas para o desenvolvimento da economia angolana e de que forma a Ordem pretende contribuir por via da sua academia para apoiar? Muito obrigado, Cristina. Inicialmente dizer que a Academia da Ordem, formação como tal, nós acreditamos que estamos quintados. A Ordem dos Contabilistas, a nossa academia, tem sido um exemplo e, portanto, isso só mostra o trabalho que este elenco tem estado a fazer relativamente à profissão, na salvaguarda daquilo que é a profissão. Bom, relativamente à pergunta que nos faz, eu gostaria de dizer que a palavra de ordem do atual executivo, melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, ela tem como base de sustentação um outro elemento, a corrupção. E nós começamos por dizer que a corrupção como tal será vencida um dia quando nós tivermos técnicos qualificados que consigam perceber os números, as contas das empresas, das instituições, dos institutos públicos e com técnicos capazes de fazerem relatórios onde todos esses aspectos acabam sendo devidamente fundamentados. Ou seja, para o futuro, estamos um pouco além daquilo que é formação. E porque participo em sessões também do Conselho Diretivo, a nossa intenção no momento, quer como academia, como ordem, temos o nosso foco virado a protocolo com instituições públicas e privadas, no sentido de fazer com que não seja apenas responsabilidade da ordem dinamizar a contabilidade como tal, mas como outras instituições. Por exemplo, nós temos estado em contato, temos estado a firmar com algumas universidades, por exemplo, no sentido de fazermos com que o estágio em ambiente controlado seja realizado nas instituições. Temos estado a entrar em contato com instituições como o IGAP, com a própria Administração Geral Tributária. Aliás, já existe um protocolo entre as partes, tanto é que temos estado a firmar protocolos com universidades, no sentido de fazer com que a contabilidade internacional seja também instituída nas universidades. O estágio em ambiente controlado como tal, que até o momento tem sido administrado apenas nas instituições, passe também para as instituições privadas. Temos negociações protocolares com o Tribunal de Contas, com o Conselho Nacional de Normalização Contabilística, onde, como presidente, tem que ser também necessariamente um contabilista, conforme tem estado a acontecer nos conselhos fiscais, a partir do decreto legislativo presidencial número 2/20 de 19 de fevereiro. Temos estado a entrar em contato com a PAF, a PAF é a instituição africana que regula a contabilidade a nível da África, e neste preciso momento temos estado a negociar já com o IFAC, com a International Federation Account,
no sentido de fazer com que Angola seja membro também desta instituição, de tal forma a que possamos então utilizar as normas internacionais e fazendo com que os contabilistas reconhecidos cá no nosso país sejam reconhecidos a nível internacional. Portanto, é um trabalho árduo que a Ordem tem neste preciso momento. O atual mandato tem sido a trabalhar no sentido de divulgar ainda mais o nome da Ordem, o nome dos contabilistas, fazendo com que os contabilistas, dentro daquilo que são os diplomas legais, vão tendo mais oportunidade de emprego e prova material. É o decreto do Estado Presidencial dos Conselhos Fiscais, é a normação contabilística e outros diplomas específicos a que a Ordem tem estado a trabalhar. Nós, em sintonia com um escritório de advogado também já conhecido, estamos a trabalhar num decreto que provavelmente será presidencial, se porventura for assinado pelo Presidente da República, que estará a regular fundamentalmente a organização e o funcionamento dos órgãos de fiscalização das entidades públicas. Estamos a falar fundamentalmente os institutos públicos, as empresas públicas e outros elementos que são parte integrante deste termo. Portanto, nós estamos com os olhos para o futuro, mas nós também acreditamos que, se quisermos que amanhã os contabilistas sejam aqueles que nós, como Ordem, gostaríamos que fosse representar o bom nome da Ordem, é necessário que haja formação. É necessário que os contabilistas estejam preparados. Noutrora, os contabilistas eram preparados única e simplesmente em universidades. Hoje nós temos aqui a Ordem dos Contabilistas com professores das mais diversas áreas de formação. Temos parcerias aqui internamente para atos formativos, temos parceria com o exterior, e, portanto, onde o objetivo acaba sendo fundamentalmente o preparar o contabilista, deixar que quer o contabilista, como perito contabilista, esteja em condições de responder adequadamente àquelas que são as necessidades que o país tem estado a manifestar. Fundamentalmente, neste preciso momento, em que fala-se de combate à corrupção, em que fala-se em melhorias do país, em que fala-se de um país mais realista, um país mais credível, um país mais a nosso jeito. Portanto, estamos alinhados para esta linha. Este acaba sendo o nosso principal objetivo. Muito bem, Dr. Manuel Ribeiro. Doutora Rosa, que recomendações deixa às empresas, aos particulares e aos membros em especial para evitar mal-entendidos de quadros que recebam o dinheiro para os cursos e não utilizem? Cristina, antes de mais, me permita só acrescentar a pouco, o nosso plano é tão vasto que os nossos membros devem estar a perguntar, mas falaram de contabilidade, auditoria e cadê a fiscalidade? A fiscalidade, como sempre, continuará a fazer parte forte das nossas formações contínuas, adequando sempre às necessidades que vão surgindo. Por exemplo, no mês de março, a cumprir as obrigações declarativas do grupo B e C, vamos oferecer uma formação nesse sentido. Ao longo do ano, formações ligadas ao IVA, vem aí novas alterações, há que se dar formação. Então, só para realçar que também, a nível da fiscalidade, vamos continuar a estar atentos às mudanças que surgem e vamos continuar a oferecer formações para que os nossos membros nesta área também estejam sempre atualizados, como temos feito até agora. Quanto à questão em particular, essa pergunta chama a atenção para uma área que as nossas empresas não têm dado muita atenção e que é importante. E às vezes os contabilistas podem ajudar as empresas nesse sentido, que está relacionado com os procedimentos de controle interno. Uma empresa que disponibiliza um valor para que o seu funcionário faça uma formação e esse funcionário não o faz, só pode me levar a dizer que há aqui uma falha de controle interno nos procedimentos de controle interno dessa entidade, que essa entidade deveria ter mecanismos de controle para poder assegurar que o dinheiro da formação fosse mesmo destinado à formação. Isso seria uma recomendação. A segunda pode ser a própria empresa fazer a inscrição, o pagamento da formação diretamente à Ordem. Em vez de passar pelo formando, que a transferência fosse diretamente para a Ordem. O formando poderia até se inscrever, porque ele é que inscreve na área privada, mas a quando do pagamento, o pagamento poderia ser feito da empresa
como a Cristina faz para os seus funcionários, porque eu já vi isso. Eu ia dizer aqui uma coisa que muitos que têm empresa não vão gostar de ouvir, mas eu vou dizer, e porque gosto de dizer as coisas. Uma empresa séria não tira dinheiro das suas contas e dá ao funcionário para ir pagar uma formação numa instituição como a OCPCA, por exemplo. Isso não existe. Por cima, já entregam o dinheiro e ninguém controla nada. Realmente, doutora, eu quando fiquei a saber disso, que há empresas a pagar informações aos seus funcionários da área da contabilidade e os funcionários dão outro destino ao dinheiro, eu não posso acreditar nisso. Falhas no controle interno. Não existe. Gravíssima, gravíssima. E até trata-se de uma instituição, não é o senhor João da esquina. Fazem logo uma transferência e temos o problema resolvido. Como é que dão o dinheiro ao funcionário? E o funcionário dá o destino que bem quiser e entende e ninguém controla e ninguém sabe. Quando dão conta do recado já passou um monte de tempo. Então, são situações que às vezes já acontecem, que por isso é que nós, contabilistas, também precisamos ajudar as nossas empresas nessas áreas de controle interno. Digo sempre que bons procedimentos de controle interno ajudam a empresa a alcançar os seus objetivos, sem dúvida. Sem dúvida, doutora. Está aqui boas recomendações, sim, senhora. Eu tenho estado a dizer que os trabalhadores do Departamento de Finanças, Contabilidade, Recursos Humanos devem estar sempre em formações. Sempre, sempre, sempre. A formação contínua deve ser uma espécie de ladainha no dia a dia destes funcionários. Doutor Manuel Ribeiro, deixe a sua recomendação. Muito obrigado, Cristina Silvestre. Eu gostaria, inicialmente, dizer aos caríssimos colegas que consultassem as vossas áreas privadas, sendo que nós temos um conjunto de formações selecionada criteriosamente neste período, conforme já aqui foi dito. Temos neste mês ainda cerca de 2 formações. Teremos ainda no próximo mês outras formações também relacionadas ao fecho de contas. Pelo que gostaríamos então é que tomassem contato com as vossas áreas privadas no sentido de irem vendo o que há de bom para a formação. Gostaríamos também neste período continuar a recomendar que os membros ficassem em casa, sempre que puderem trabalhar por teletrabalho, por computadores, sendo que o vírus Covid continua, está aí à espreita e agora com outras mutações. Todo cuidado para nós é pouco. Não gostaríamos de perder contabilistas nesse período. Portanto, esta fica a nossa recomendação, que os contabilistas tenham mais cautelas relativamente às saídas, sendo que temos aí o Covid que não vem para brincar. Muito bem, doutor Manuel Ribeiro Sebastião. Acho que fizemos aqui um programa interessante para dar a conhecer aquilo que vai ser o ano de 2021 em sede de formações contínua, atualização na Academia OCPCA. Vamos despedir da doutora Rosa Cruz. Doutora Rosa, nosso muito obrigada pela disponibilidade e sempre quiser divulgar as formações, agora como coordenadora do curso de atualização, disponha sempre que o Contas na Hora tem as portas abertas, que é para esta divulgação que é muito importante, porque estamos numa profissão que não sobrevive sem formações. Muito obrigada, Cristina, e mais uma vez, bom dia a todos e dizer que estarei à espera na Academia de todos para as formações ao longo de 2021. Muito bem, doutor Manuel Ribeiro, nosso muito obrigado por essa disponibilidade aqui a dar a conhecer aquilo que são as diretrizes, o guião ao longo de 2021 para a Academia OCPCA. Muito obrigado, Cristina. Bom dia aos demais colegas. Muito bem, nós é que agradecemos a disponibilidade para estar aqui a deixar aquilo que vai ser então em sede de formação a Academia OCPCA. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Aula. E assim, caro ouvinte, chegamos ao fim da edição 161 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante, a hora 11,
É hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.